Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Neste capítulo tem início a história de José. Em todos os capítulos, exceto o 38, o personagem principal é José. Todos eles. Ele era o filho mais velho de Jacó com a amada esposa Raquel, nascido de uma mulher estéril, que não podia ter filhos. Deus continua fazendo o que Ele quer, com quem quer e na hora que Ele quer. Deus continua abrindo as madres e fazendo da estéril mãe de filhos. Continua, ainda hoje. Gênesis 37 vai nos mostrar de forma dinâmica uma família cujos membros da família, todos conheciam o Deus vivo e ainda assim pecaram contra Ele, uns contra os outros, por meio de palavras e ações. É possível conhecer e desviar-se totalmente da vontade do Pai. A presença de José naquela casa não criou os problemas, mas tornou-os aparentes. Já havia problemas, só que ninguém via. Estava tudo lá, debaixo do tapete, mas ninguém viu. Agora, todos verão. A presença dele não criou, apenas revelou o que era a família de Jacó. Irmãos, muitas vezes está tudo ali, só que ninguém viu. Não está claro, mas tornar-se-á nessa noite. Eu consegui dividir esse texto em 3 coisas. Primeiro é o ódio. Ódio. E eu faço uma pergunta para vocês: por que os irmãos de José o odiaram tanto? Por quê? Por que tanto ódio? Por quê, irmãos? Primeiro, verso 2 nos diz que José era um rapaz íntegro. Quando os filhos de Jacó não estavam sob vigilância, faziam o que não deveria ser feito, como se o pai estivesse presente. Irmãos, não sabemos quais são essas notícias perversas, ou as coisas perversas que faziam no final do verso 2. Quais eram os pecados? O que nós sabemos é que José disse ao seu pai quais eram os problemas. O seu pai sabia de tudo. Quando você faz o que é certo, você incomoda aqueles que não fazem certo. Irmãos, se você for um homem, uma mulher ou um jovem íntegro, você vai atrair a você oposição. Quanto mais íntegro e sincero a Deus você for, mais você incomodará pessoas. José era íntegro. Era um menino, um adolescente, um jovem de integridade. E a integridade é vista quando nenhum olho está sobre você. José era íntegro. Segundo,
Diz os versos 3 e 4 que não lemos que José era o filho predileto. Ora, 3. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice. Jacó aprendeu com o erro dos pais e amou mais José. Embora José fosse o filho favorito, ainda assim não foi criado com ociosidade e regalias, porque diz o verso 2 que ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Jacó proclamou seu afeto a ele, vestindo-o com a roupa mais elegante do que todos os outros filhos. Ele fez uma túnica de muitas cores. Irmãos, e o Espírito Santo me disse algo sobre isso aqui. Deixa Deus ministrar aí no seu coração, escute. Aqueles que odeiam ser transformados vão odiar aqueles que desejam transformá-los. Aqueles que não querem ser vão odiar aqueles que querem fazer você ser. Não muda. Nós vamos ver que nada mudou. Quando você quer levar a verdade a alguém, via de regra, essa pessoa vai odiar você por querer mudá-lo ou transformá-lo. Foi assim com José e seus irmãos. Primeiro é o ódio. Eles odiaram José. Segundo, é a inveja. Dos versos 5 ao 11. Irmãos, eu mergulhei tanto nisso aqui, rapaz. Isso aqui é tão forte. Aqui, José conta os sonhos proféticos que teve aos seus irmãos. Os dois sonhos, inevitavelmente, irritaram a família e pioraram as coisas para ele. Afinal, como José poderia se tornar um governante? E por que seus irmãos iam se prostrar diante dele? Lá no Egito, quando passassem fome, teriam que ir atrás do irmão. Quando José relatou o seu segundo sonho, até o pai ficou perturbado e o repreendeu. O próprio pai. Como assim? Sol, lua e estrelas vão se prostrar diante de você? Exatamente. Exatamente. Irmãos, observe que José sonhou com sua honra, mas não sonhou com a prisão. Deus nos revela e nos mostra coisas, mas Ele não nos mostra todas as coisas. Ele só deu sonhos. Eu vou levar você lá, mas não mostrou a cadeia. Não mostrou. O resultado imediato de José ter compartilhado os seus sonhos foi que seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais e também invejá-lo secretamente. Irmãos, ainda que os propósitos de Deus sejam interpretados corretamente ou não, todos se cumprirão. Ainda que os seus irmãos não interpretem direito o negócio, há de se cumprir, porque foi Deus quem disse que faria. Irmãos, quem odeia, via de regra, inveja. Terceiro, quem inveja, via de regra, faz planos
ardilosos do mal. Os irmãos acolheram a má notícia em seus corações e decidiram livrar-se de José. Antes de entrarmos nos planos, o exemplo de José para nós é maravilhoso, extraordinário. Que jovem piedoso. Diz os versos 13 e 14 que ele obedece a seu pai de forma inteira. Observe que os filhos amados por seus pais devem obedecer em tudo a seus pais. Toma posse aí. Aqueles que são amados devem obedecer aos pais em tudo. Assim diz o Senhor. Segundo, dos versos 15 ao 17, nós vemos a bondade de José para com os irmãos. Irmãos, isso aqui é no mínimo chocante. Embora soubesse que os irmãos o odiavam e o invejavam, ainda assim, ele não fez qualquer objeção ao seu pai e foi. Observe, irmãos, uma coisa que deixa o Espírito Santo ministrar aí. Embora que essa lição seja aprendida com dificuldade, é raramente praticada. Amar aqueles que nos odeiam. Levar coisas para aqueles endiabrados, não vou. Meu pai, eles me odeiam. Aí, irmãos, vem o texto célebre de Jesus em Lucas 6,32. Se você amar aquele que te ama, que recompensa você tem? Se nós amarmos aqueles que nos dão coisas boas e tapinha nas costas, que recompensa temos? Qual recompensa? Diz aquele que está sentado no trono. Qual? Que recompensa temos? E nesse momento Deus me rasgou na cadeira escrevendo isso aqui. José me obedeceu. E ele amou quem não merecia ser. Irmãos, esse texto, em primeiro lugar, traz algumas perguntas para nós, e sinceramente as fazemos. Dos versos 12 até o 17 estão as perguntas. A primeira: por que os filhos de Jacó estavam pastoreando rebanhos a mais de 70 quilômetros, quando certamente havia bons pastos perto de Hebrom? Por quê? Por que ir para tão longe? Por que voltaram para a região próxima de Siquém, já que a reputação da família de Jacó era tão terrível em Gênesis 34:30? Eles não eram bem vistos lá. Por que eles foram para lá? Agora a pergunta mais interessante é para pensarmos. Sabendo que os seus filhos odiavam José, por que Jacó mandou que fosse visitá-lo sozinho, usando a vestimenta que havia causado tanta dor e irritação em seus irmãos? Por quê? Por quê? Por que fizeram isso? Por que fizeram aquilo? Por que não fizeram daquela forma? E as perguntas vêm na nossa mente. Eu fiz muitas perguntas para Deus de um ano para cá. Muitas.
perguntas. Irmãos, a resposta é que a mão invisível de Deus estava operando de modo a realizar os seus propósitos, tantos para Jacó, tanto para a família, e em última análise, para o mundo todo da época. Irmãos, o Salmo 105, 17 diz que assim: enviei adiante dele um homem, vendido como escravo. Deus enviou adiante deles um homem, José, vendido como escravo. Deus já havia determinado José ao ir para o Egito. E esse foi o seu meio de realizar seu intento. Irmãos, algumas coisas já foram feitas por Deus. Algumas coisas, ele diz assim: olha, José, você não vai entender muita coisa agora, mas eu já fiz. Eu já fiz, está tudo pronto. Lembra da frase que eu estou dizendo aqui, irmão Belmiro? Há dias que já está tudo pronto. Aqui já estava tudo pronto. Ele enviou. Agora, o plano envolve conspiração. A partir do verso 18 até o 24, nós aprendemos, irmãos, que quem odeia e inveja, conspira. Irmãos, a combinação de ódio e inveja é letal. É fatal. Não foi necessário tentar os irmãos para que eles fizessem mal a José. No coração deles já estava tudo orquestrado. Se não, vejamos. Diz o verso 18, que não lemos, a segunda parte, diz assim: conspiraram contra ele para matar. Quanto mais planejamento existir em um pecado, pior ele será. Ruim é fazer o mal, mas pior ainda é planejá-lo. Os irmãos planejaram fazer o mal. Isso é conspiração. É você planejar fazer. Eles planejaram fazer o mal ao seu irmão, de sangue. Segundo, diz o verso 19 que eles usam sarcasmo. Por quê? Vem lá o tal sonhador. Meu Deus. Você já contou algo para alguém e nas suas costas talvez alguém diga: lá vem lá o tal sonhador. Aqui, os sonhos de José o colocaram em dificuldade. Mais tarde, os sonhos de outros o tiraram da dificuldade. Irmãos, alguns sonhos talvez os coloquem em encrenca, mas existirão outros que nos tirarão de lá. Aí nós entendemos Romanos 11:33. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Não são os nossos. Irmãos, eu gostaria de despertar vocês nessa série, que Deus não nos dará satisfações às vezes de nada. Deus não me deu satisfações do que fariam a mim. Ele apenas fez. Ele permitiu que fosse feito. Terceiro, eles foram cruéis. Olha o 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo.
Irmãos, observem que os homens que se irritam e se enfurecem com os conselhos de Deus estão implacavelmente tentando matar aqueles que tiveram a direção de Deus. Irmão, se Deus te der algo e for contrário, talvez a pessoa que está ao teu redor, cuidado, cuidado. Por isso que esses dias Deus me disse algo muito interessante, eu disse aqui na escola bíblica. Quem vai trair você não são seus inimigos, são seus amigos. Quem traiu Jesus não foi inimigo, foi amigo. Quem nos trai são as pessoas que se assentam com você na mesa, que dão tapas nas suas costas e que falam coisas maravilhosas a seu respeito. São essas que trairão você. Os irmãos estavam tentando matar o próprio irmão. Quarto lugar, em meio à conspiração, agora eles mentem. Olha o verso 20. Diremos o quê? Um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramem sangue, lançai-o na cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Rúben, de todos os irmãos, era o único que tinha razões para ter ciúme de José, porque ele era o filho primogênito. No entanto, provou ser o seu melhor amigo. Irmãos, aqui Deus me disse algo extraordinário, por favor, escute. Deus continua levantando amigos no meio de inimigos. Às vezes nós estamos tão encharcados do mal, da inveja, do ódio e da conspiração, que Deus pega um que parece ser seu inimigo e faz de você amigo. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele continua no controle. Às vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos: meu Deus do céu, que lugar que eu estou, que terrível lugar que eu estou. Aí Deus fala assim: olha, fique calmo, eu vou pegar um inimigo e fazer seu amigo. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Irmãos, não podem. Não podem. Em meio à conspiração, crueldade, os planos de Deus, todos eles continuam de pé. Escute essa palavra, irmão, é para muita gente aqui. Apesar do ódio, da inveja e da conspiração, Deus continua sustentando você e dizendo: eu continuo no controle, eu cuido de todos os detalhes, assim diz o Senhor. Primeiro vem perguntas, e depois das perguntas vem a conspiração. Terceiro, agora vem a indiferença. Notem que estamos descendo. Nós vamos descer bastante. É o Salmo 42, é um abismo chamando outro abismo. Irmãos, dos versos 23 ao 28, nessa questão da indiferença, nós temos exatamente a execução do plano contra José. Eles executam. E diz o verso 23, a segunda parte:
Mas logo que chegou José e a seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica que lhes causou dor foi arrancada. A túnica que o pai deu, que lhes causou tanta dor, foi a primeira a ser arrancada. E de modo semelhante, Jesus também foi despido da sua túnica, da mesma forma. Arrancaram a túnica de José e arrancaram a túnica do nosso Salvador e Redentor. Segundo, eles os fazem passar fome e sede. Olha o 24. E tomando, lançaram na cisterna vazia e sem água. Irmãos, observe algo aqui, que onde a inveja reina, a piedade é expulsa. E a própria humanidade é esquecida. A piedade é lançada fora. E a humanidade é totalmente esquecida. O homem invejoso faz coisas improváveis. Improváveis. Nós estamos vendo isso aqui. Aí eu faço outra pergunta. O que foi lançado na cisterna, sem comer e sem beber, é quem os irmãos um dia deveriam prestar honras? Não é possível. Irmãos, olha o que Deus me fez perguntar. É esse? Tem certeza que é esse? Aquele que foi jogado num buraco sem água e sem nada para comer? É esse. Irmãos, Deus me disse algo esses dias, eu já disse essa frase aqui. O grande problema das pessoas é quererem julgar José pelo que ele está passando e não para onde Deus está levando ele. O grande problema das pessoas que nos cercam é querer olhar para nós e nos rotular pelo que nós estamos passando agora. As pessoas vão se frustrar, porque nós não vamos ficar ali. O nosso lugar não é a cisterna sem água e sem comida. O nosso lugar, como eu ministrei no Salmo 131 esses dias, não é na caverna de Adulão. Davi estava na caverna, mas ele não era a caverna. Você não é o buraco. Você está passando por lá. Irmãos, às vezes, muitas vezes, as providências de Deus parecem andar na contramão do propósito de Deus. Muitas vezes. Muitas vezes. Como assim? Como assim? Como entender alguém que vai sentar na cadeira de governador, está passando sede e fome hoje, consegue entender o trabalhar de Deus? Como assim? Irmãos, a vontade de Deus, ela jamais vai contradizer a promessa de Deus. Vontade levará para a promessa. Só que entre vontade e promessa tem processos. Irmãos, Deus tem projetos especiais para nós, mas nós precisamos absorver o processo, porque nós crescemos no processo. Nós vamos falar muito de processo aqui, muito. Primeiro, o despiram.
Segundo, o deixaram passar fome e sede. Terceiro, o desprezaram. Olha o verso 25. Ora, irmãos, isso aqui é sintador. Por favor, absorvador. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade e seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Irmãos, é muito difícil de entender usando a nossa massa cinzenta. É muito difícil entender para nós como aqueles homens são capazes de sentar para comer calmamente, enquanto o seu irmão sofria e implorava que os tirasse dali. Isso aqui não está aqui no texto. Está em Gênesis 42, 21. José gritava e clamava para eles tirarem de lá. Mas além de não tirarem, viram-no e comiam pão. Pensa nisso. Eles o desprezam. O coração endurecido pelo ódio, contaminado pelos pensamentos homicidas, ele não está propenso a prestar nenhuma atenção dos clamores de nenhuma vida. Nenhuma. Quarto lugar, diz os versos 27 e 28 que eles o venderam. Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Vamos vendê-lo. Já que não podemos matá-lo, então vamos vendê-lo. Ele vê. Irmãos, isso para mim é assim, inimaginável. Às vezes fazemos coisas e falamos coisas como se ninguém ouvisse e visse, não é assim? Se nós tivéssemos a realidade, irmãos, que o olho daquele que está sentado no trono do meio nos enxerga, nós talvez não faríamos e não falaríamos coisas. Não. Agora, como José foi vendido, graças à ideia de Judá, por 20 moedas de prata, o nosso Senhor Jesus foi vendido por 30, por uma pessoa de mesmo nome, Judas. Judá e Judas. O mesmo coração. A mesma disposição de matar. O mesmo nome. 30 e 20. Essa é a indiferença. Último lugar. Veremos agora a dissimulação. Irmãos, via de regra, quem odeia, inveja. Quem inveja, faz planos. E os planos nascem direto de um coração totalmente diabólico. E que não tem Deus. Totalmente. Agora, além de perguntar, conspirar e serem diferentes, agora eles são dissimulados. A partir do verso 29, nós vamos ver que Rúben não estava presente quando os irmãos venderam José. Ele não estava.
Ao ver que José não estava mais lá, ele corre ao acampamento para entender o que estava acontecendo. Aqui vem a dissimulação dos irmãos. Isso aqui é fortíssimo. Primeiro, diz os versos 31 e 32, que eles fingiram. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai. Fizeram-na, eles não foram, mandaram alguém. Via de regra, quem faz o mal não olha no olho do outro. Ele prefere mandar alguém do que ir. Porque ele não consegue olhar no olho de quem fez mal. Então ele envia outro para olhar no olho do outro. E disseram: achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Não é o irmão José, é teu filho. Notem a ira nas palavras, a dor, a mágoa, a conspiração e a vontade de matar. Teu filho, não nosso irmão. Irmãos, a venda foi consumada. O pecado foi consumado. Consumado. Eles fingem. Uma vez que não estavam dispostos a confrontar o pai, enviam alguém para mostrar uma prova falsa. Irmãos, escute algo aqui, é Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais. Aqueles que vivem em pecado jamais prosperarão. Assim diz o Senhor. Jamais. Essa é uma lei imutável. Mas eu não sei, se alguém aqui souber me responder, por favor, levante-se do banco e tenta me ajudar a responder. Se essa é uma lei imutável, que não tem como eu encobrir os meus pecados e prosperar, por que então as pessoas acham que pode desafiar Deus e escapar? Por que, irmãos, que os homens continuam fazendo injustiça contra outros, inventando mentiras diabólicas contra outros e pensando que podem escapar? Por quê? Se essa é uma lei que não muda, então por que nós não mudamos? Não tem como você esperar que as pessoas entendam o caminho. Se não foi para elas que deu Deus o destino, Deus deu para você. Então você não pode esperar que quem anda com você entenda o projeto de Deus que Ele deu a você. E porque as pessoas não entendem, elas querem matar você. Primeiro, eles fingiram. Segundo, Jacó lamenta. Olha o 33. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem terá comido, certamente José foi despedaçado. Então José rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco. E lamentou o filho por muitos dias. Ele entrou em luto profundo. E depois de 20 anos, como diz Gênesis 42, 36, Jacó lamentava a morte do filho que estava vivo. Cuidado com as histórias que você ouve, santo e santa. Tenha discernimento para ouvir e saber se aquilo é ou não. Ouvimos histórias, irmãos, ouvimos histórias e não procuramos os responsáveis e dizemos assim: ele é pecador, miserável, vamos matá-lo. Mas de outra parte ninguém ouve. Aquilo vem com uma bomba de Satanás para nós e nós ouvimos aquilo e dizemos: está morto. Não estava morto, estava vivo.
estava vivo. Em nome de Jesus, cuidado com aquilo que você ouve, de quem você ouve e como você ouve. Terceiro, eles tentam falsamente consolar o pai. Olha o 35. Irmãos, isso é chocante, não é não? Olha o 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato, o chorou seu pai. Seus filhos, de maneira imoral, tentam fazer algo que eles não eram capazes de fazer. Trazer consolo, quando eles mesmos não tinham para dar. Muitas pessoas querem nos consolar, mas de fato são cobras. São cobras venenosas. Elas querem dar tapinha nas suas costas e dizer, eu sinto muito. Sente nada. Não sentem. Elas querem que você dê essa sepultura de uma vez por todas. Irmãos, eu entro aqui e eu fico pensando uma coisa dessa. Gente, é possível existir alguém assim? É. Acredite, porque está aqui, ó. E se está aqui, nós precisamos crer. Vocês acham que o ser humano é bom? Vocês acham mesmo que o homem é bom? É deplorável que mesmo diante do sofrimento, alguns corações endureçam a ponto de serem agentes do mal, mesmo no meio do mal. Por favor, você que é filho aqui de algum pai, imagine a cena. Por favor, coloque-se na cena. Você maltrata o seu irmão, quer matar o seu irmão, aí um outro irmão seu vem e diz, não faça isso. Aí o seu coração que era duro, ele continua duro. E aí você fala assim, tá bom, então não vamos matar, então vamos vender. E aí você mente, e aí diante do seu pai, você fala, papai... Como assim, irmãos? Jacó recusou-se a ser consolado. Agora o verso 36. A gente arremata essa primeira mensagem. O 36 é libertador. Talvez você não entenda ao lê-lo à primeira vista. Mas José é vendido a Potifar. Entre mentes, entretanto, e contudo, esse contudo é maravilhoso. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Esse verso 36 nos diz que a mão invisível de Deus está levando José para o centro do poder, o Egito. E é lá que Deus ia usá-lo. Às vezes nós achamos que estamos à deriva. A mão de Deus dirige o nosso destino. A forma como Deus opera a sua providência é algo espantoso para todos nós. E como é espantoso, ela deve servir de encorajamento para todos nós que estamos aqui nessa noite. Eu não entendo, mas eu creio. Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, mas eu creio. Ô irmãos, a bênção de Deus não está apenas na promessa, mas no processo. O processo é uma bênção. É uma bênção. Jacó e José nunca leram Romanos 8, 28. Nunca.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eles não leram, mas experimentaram essa verdade expressa, porque viram a mão de Deus levá-lo onde Deus queria. Sabe o que Deus manda dizer nessa noite? Tire as mãos. Nossa, olha. Tire as mãos e deixa o teu Criador levá-lo, porque Ele sabe o que Ele faz. Não tente lutar com Deus, não vai rolar. Quando é inútil se esforçar, é sábio render-se. Apesar de todo o ódio, inveja do plano maligno, Deus continua levando José para onde Ele quer. Se as promessas eram valiosas para eles, também valem para hoje. Porque a palavra era ontem e a palavra é a mesma hoje. Hoje é a mesma palavra. Aleluia!